Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 3 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata de uma abordagem para a solução de um problema mais aplicado dos conceitos de termodinâmica vistos até agora, para se calcular as propriedades PVT de substâncias puras. Acho que muitas dúvidas que a gente tem, e algo que talvez careça de algum treinamento, é saber como que a gente deve proceder quando tem um problema um pouco mais complexo nas mãos, né? Historicamente, a gente tem a ideia de que um exercício resolvido nos ajuda a ter uma ideia de como proceder na nossa própria solução, mas a verdade é que na prática profissional diária, você muitas vezes vai lidar com exemplos de aplicação que não tem exatamente um exemplo realizado em algum outro lugar que você possa ter como base. Nosso objetivo aqui é estender essa análise para os casos em que você de repente até não conhece eventualmente um pedaço do conteúdo de um problema, ou ele não foi abordado ainda. E tudo bem que seja assim. Afinal de contas, na sua prática profissional, você não vai ter certeza de que aquele problema tem algum outro paralelo para comparação com a técnica ou com os esforços que você vai utilizar para resolver esse problema. Então, vamos tentar uma abordagem aqui. Veja, eu quero que você determine o volume de um tanque. No fim, eu quero que você projete um tanque, ok? Ele tem que confinar 100 kg de N-butano saturado a temperatura de 350 Kelvin e, por questões de segurança, a massa em número de mols de vapor presente no tanque não pode ser superior a 40% do total. Aí você vai olhar para mim, ou então vai olhar para esse slide e vai pensar: o Gustavo acabou de surtar. Ele está pedindo o cálculo de um volume onde ele está dizendo que existe uma porcentagem em mols de N-butano no sistema, mas nenhum dos vídeos que ele deu antes disso tinha esse conteúdo. Veja, no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos, você muito provavelmente já fez uma disciplina chamada Balanços de Massa e de Energia. A parte que eventualmente pode faltar nesse problema, ela é amplamente abordada por um balanço de massa. Então, uma das questões de como proceder é: muitas vezes você vai se deparar com um problema que não tem uma solução fragmentada a uma disciplina só. Você não vai resolver um problema utilizando 100% de termodinâmica, ou 100% de fenômenos de transporte, ou 100% da disciplina de balanços de massa e energia, ou cálculo de reatores. Muitas das vezes o que você tem é uma enorme salada de todas elas. E é importante que a gente seja capaz, não de saber decoradamente, mas é muito importante que a gente seja capaz de resgatar esses conceitos. Eu espero que com esse exemplo a gente possa ter menos pânico, como o nosso amigo aqui do vídeo animado abaixo, desse tipo de surpresa. E tudo bem você se assustar da primeira vez. Nós ainda estamos num curso universitário, você ainda está num período bastante confortável do curso antes do término dele, e é bom que a gente comece a desenvolver esse tipo de habilidade desde já. E tudo bem se você não se sentir confortável em resolver um problema em que, em princípio, você ainda não tem todas as informações. A gente vai caminhar aqui numa análise muito particular minha, um tipo de análise que eu gosto muito de fazer, e eu espero que você se empolgue com as provocações que eu devo fazer com você ao longo da solução desse problema. Vamos lá? Antes de mais nada, e antes até que você me odeie por ter te proposto uma coisa tão infame dessa, é preciso ter calma. Lembra, pessoal, a maior parte dos problemas que você vai ter que resolver não tem um exercício resolvido para você se espelhar. Ou você não vai poder também ligar de madrugada para um seu professor ou para um colega pedindo socorro na hora de tentar solucionar problemas de engenharia práticos. Então eu tenho aqui alguns questionamentos que vão te ajudar a dar alguma direção quando você se deparar com problemas desse tipo. Por exemplo, esse problema se refere a que área de conhecimento? Aqui não vale, porque a gente já sabe que tem uma grande parcela a ver com termodinâmica, eu já falei para vocês. E além do mais, nós estamos numa disciplina de termodinâmica, então não vale muito. Quais são as informações que eu devo obter para ser capaz de resolver esse problema? Quais conceitos eu devo aplicar nesse caso em particular? Eu devo usar como exemplo exercícios resolvidos, que é um grande dilema? Pessoal, nem sempre a gente vai ter isso à disposição, né? Você pode ter conceitos similares, mas o objetivo aqui nosso é que você tenha conhecimento suficiente para, se você não souber como resolver, você desenvolver a habilidade de ser capaz de correr atrás.
sem medo. Não precisa ter medo. E mais uma vez, tudo bem se você tiver com medo agora, tá? Mas é um exercício que você vai descobrir que é muito simples, né? Vamos tentar imaginar então uma forma de resolver esse problema? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente deveria organizar em um problema é elencar todas as informações disponíveis sobre o problema em questão. Eu preciso de um dimensionamento e eu tenho uma substância específica, que é o N-butano. Então, eu preciso, obviamente, buscar algumas propriedades do N-butano de acordo com aquilo que eu suponho ser a melhor técnica de solução do meu problema. Então, veja, nesse caso aqui, nós conseguimos as constantes de Antoine para a determinação da pressão de saturação. Veja, a pressão de saturação não foi dada nesse problema. Além do mais, a gente provavelmente vai precisar da massa molar dele, porque afinal de contas o enunciado, o problema proposto, vamos dizer assim, diz que eu tenho 100 kg de N-butano, mas no fim das contas ele dá a informação que é 40% em mols, então muito provavelmente eu vou ter que trabalhar com uma base molar para resolver esse problema. Ter todas as propriedades críticas nunca é um mau negócio. Pode ser que você não precise de uma delas. Já posso até fazer uma análise para você aqui, ó, baseado até na discussão que a gente teve no vídeo 1 desse módulo, que esse fator acêntrico aqui é bastante significativo. 0,2 não é próximo de zero, ele não é um 0,0 alguma coisa. 0,2 tem aí uma relevância do ponto de vista da acentricidade de cargas dessa partícula. Então, vamos deixar esse valor anotado. Pode ser que você precise de dados adicionais? Pode. Obviamente, como eu já tenho uma vaga ideia de como proceder na solução desse problema, eu já elenquei aqui todas as propriedades que eu julgo pertinentes. A gente não vai precisar de mais nenhuma. Mas você não vai saber disso até ter prática o suficiente. E tudo bem se você pegar um monte de informações que não te ajudar num primeiro momento. Lembre-se, não é porque você dispõe de um dado, de uma substância, que você vai precisar desesperadamente enfiar esse dado em algum tipo de solução, tudo bem? Isso é uma coisa que a gente costuma fazer, né? Se você encontra um enunciado de um exercício, um enunciado de prova, que traz uma lista de dados como essa aqui, você vai se obrigar desesperadamente a utilizar todos eles. Isso não é verdade. Até porque, na prática do dia a dia, na prática da engenharia, ninguém vai fornecer essa lista de dados para você, é você que vai ter que correr atrás. E isso está muito relacionado com o tipo de abordagem que você vai adotar para resolver esse problema. E como eu não sou uma pessoa tão ruim assim, ou pelo menos eu acredito que não seja, eu vou mostrar para vocês algo que você ainda desconhece, que é justamente o nosso balanço de massa que vai ajudar a descobrir que história é essa de 40% em mols de, de volume de vapor dentro do meu sistema. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. O que eu tenho aqui é um balanço de massa. Inicialmente, a gente parte de uma ideia simples do volume total de um sistema, que obviamente é desconhecido, né? Eu não sei qual é o volume. Eu tenho 100 quilos, o volume sou eu que vou ter que projetar, mas uma parte desse volume vai estar na fase líquida, outra parte desse volume vai estar na fase vapor. Isso aqui pode ser desde uma gotinha de líquido e um mundaréu de vapor, até uma fagulhinha de vapor e um mundaréu de líquido. Não sabemos. Por conveniência, até para dar uma combinada nas equações de balanço de massa com as equações de termodinâmica, eu vou utilizar a ideia de volume molar. Então, o que eu estou fazendo aqui é, onde eu tenho volume em metros cúbicos, centímetros cúbicos, enfim, volume real, volume extensivo do meu sistema, eu vou converter ele em volume molar. Usei até uma letrinha pequenininha diferenciada aqui para não confundir. Então, isso aqui vai passar a ser volume molar do líquido e o volume molar do vapor. Por conveniência, eu vou dividir todo mundo pelo número de mols total, e aí eu obtenho essa expressão aqui. Ó. Por conveniência, vou até mostrar a nomenclatura das minhas letras aqui. Né? Por conveniência, nós substituímos o número de mols do meu componente na fase vapor pelo número de mols total por uma variável chamada de título. Esse título ele pode estar tanto referente ao vapor como referente ao líquido, ou seja, eu poderia escrever aqui número de mols de líquido por número de mols total. Tanto faz. E por que está escrito em termos do vapor? Porque é uma conveniência. Ela é, na maior parte das vezes, escrita assim. É mais interessante eu representar a fração de vapor dentro do meu sistema.
Isso aqui é uma substância pura, então esse balanço de massa ele é relativamente mais simples porque ele não envolve a necessidade de números de mols respectivos a cada uma das espécies químicas presentes no sistema, então ele é mais fácil. Mas esse X é muito importante, toma cuidado. Anote isso, mantenha isso bastante vivo na sua mente. É a mesma letra utilizada para a fração molar. Toma cuidado, eu não tenho fração molar nesse sistema porque meu sistema ele é inteiro da substância que a gente escolheu. Ele é uma substância pura, então, portanto, a fração molar é 1. Esse X aqui não está se referindo ao título ou à fração de uma substância. Ele está se referindo à fração de uma fase. Então a gente nem usa o termo fração mássica ou fração molar. A gente usa o termo título para descrever que isso aqui é uma porcentagem da fase vapor, no caso. E, obviamente, nós temos ela do ponto de vista molar. Ela poderia ser do ponto de vista mássico? Também poderia. Mas como as equações de termodinâmica são mais interessantes de serem resolvidas do ponto de vista molar, a gente deixa em mols. Rearranjando toda essa expressão, pessoal, a gente chega nessa expressão final aqui. Ó. Olha que interessante. Eu vou ter o volume total do meu sistema, que é justamente o que eu estou querendo no meu enunciado. O número de mols o meu exercício fornece. O título é fornecido. Ele fala que eu não posso ter mais do que 40%. O que me falta aqui é calcular o volume do líquido e o volume do vapor. Nesse caso, eu estou em condições de saturação. Então, isso aqui é um vapor saturado e isso aqui é um líquido igualmente saturado, né? Líquido e vapor aqui, ambos. Tudo bem? A questão agora é a seguinte. Como eu vou calcular o volume do líquido saturado e o volume do vapor saturado nessas condições? Essa, então, é a pergunta de $1 milhão. Nós temos aí um monte de equações possíveis. Equações de estado cúbicas, equação de gás ideal, correlações generalizadas, equações generalizadas que fornecem o segundo coeficiente do virial. Então, nós temos aí N possibilidades. E como que eu devo escolher entre todas elas? Olha, pessoal, eu vou propor aqui uma espécie de ajuda. Eu gostaria de deixar bem claro e registrado que isso daqui não é uma regra. Não existem regras exatamente definidas para se escolher qual a melhor equação de estado para resolver o seu problema. Afinal de contas, são muitas equações. O que eu posso dizer para você é que em alguns casos a gente tem algum norte. Então, esse esquema que eu estou apresentando aqui para vocês, ele não é e não tem a pretensão de ser algo definitivo e rígido. Ele é apenas uma ajuda, uma ideia para que a gente possa analisar não apenas uma, mas algumas possibilidades de solução dentro do leque enorme de possibilidades que a gente tem. Então, muito bem, eu quero verificar lá quais equações eu vou escolher. Bom, primeiramente a gente precisa pensar no que você precisa resolver. É um cálculo de propriedades de vapor e de gás, né? Ou de vapor ou de gás, dependendo da temperatura do sistema, obviamente. Então, via de regra, se você tiver pressões mais ou menos baixas e você quiser apenas o volume do gás, a equação do gás ideal pode te ajudar bastante, se você não precisar de uma precisão tão grande. Não, você quer pressões aí moderadas. Então eu vou utilizar correlações de Pitzer para o segundo coeficiente do virial. O meu B lá, né? Não, eu estou com pressões mais elevadas. Você vai se lembrar disso daquele gráfico que o Pitzer forneceu para nós. Lembra da nossa discussão? Para pressões elevadas, geralmente eu ia precisar de um método gráfico. E a gente, como não utiliza opcionalmente o do Pitzer, o próprio gráfico dele, a gente usa as tabelas do Lee e do Kessler. Essas tabelas elas estarão disponíveis no material no nosso Classroom para que vocês possam resolver problemas baseados nelas. Caso você não seja aluno dessa disciplina e esteja assistindo esse vídeo de fora da UFSCar, você poderá procurar as tabelas de Lee e Kessler disponíveis nos sites de busca de sua preferência. Você com certeza vai encontrá-las de maneira gratuita na internet. Elas são, acredito eu, de domínio público, né? Eu fiz as buscas e tem vários arquivos com elas disponíveis, então é possível que você consiga encontrá-las sem grande dificuldade. De outro modo, cálculo envolvendo líquido e vapor. Simultaneamente, né? Equilíbrio. Se você não precisa de precisão, vou usar Van der Waals. Vamos combinar uma coisa?
Eu sei que eu não gosto de ser rígido nas minhas colocações, mas vamos deixar Van der Waals apenas como uma referência bonita? Para efeito de cálculo de verdade, a gente não usa ele, não. Ele é muito impreciso. Mas se for substância simples, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, ar, com fator acêntrico pequeno, e que atendam essa relaçãozinha super legal aqui, que eu acabei escrevendo por cima, evidentemente, mas eu vou tirar a marcação, só para que você enxergue melhor, que é pressão reduzida menor do que metade da temperatura reduzida. Vou fazer um indicativo aqui que é melhor do que contornar, né? Porque já está pequenininho demais. Se eu contornar, ninguém vai ler nada. Ótimo. Vamos utilizar a Redlich-Kwong. Hidrocarbonetos leves, que precisa de uma melhoria na fase líquida para pressões baixas e moderadas, até 15 bar talvez, sobe Redlich-Kwong. E se a coisa ficar muito difícil, muito complicada, a gente reza e pede ajuda para Penny Robinson. Óbvio que, pessoal, por exemplo, eu não coloquei aqui as ideias de utilizar correlações generalizadas para líquidos. Dependendo da circunstância, então, eu posso utilizar uma correlação do virial para correlação generalizada para determinar o virial para a parte de vapor e gás e utilizar uma outra para a parte de líquido? Claro que pode. Nada te impede de fazer isso. Como eu disse, isso aqui é um guia. Tanto é que nesse problema, se a gente fosse analisar aqui, baseado nesse esquema, eu tenho que produzir líquido, vapor, eu tenho a temperatura relativamente baixa, nós ainda não fizemos o cálculo da pressão de saturação para saber qual pressão que precisa ser imposta nesse sistema para que ele esteja saturado, mas muito provavelmente sua escolha seria sobe Redlich-Kwong para resolver o seu problema. Ele vai te dar o volume do líquido, o volume do vapor. O fator acêntrico vai ser incluído porque a gente já descobriu que ele não é tão desprezível assim. E ela é um pouco mais simples do que a Penny Robinson. Não vou precisar dar um tiro tão grande assim por enquanto. Então, eu utilizaria essa daqui. Mas nesse problema a gente não vai utilizar nenhuma das duas. Eu vou utilizar a equação de Hackett para o líquido, que nós vimos no vídeo anterior, e vou utilizar o cálculo da correlação de Pitzer para o segundo coeficiente do virial. Eu tenho aí a esperança de ter pressões moderadas. Vamos ver se a minha escolha vai ser bem sucedida ou não? Vamos julgar no fim desse problema. Vamos utilizar as correlações generalizadas, então? Vamos lá. Lembrando, então, nossa escolha. Para a parte de vapor, a gente vai utilizar a correlação generalizada de Pitzer para o segundo coeficiente do virial. E para a parte do líquido saturado, eu vou utilizar a equação de Hackett. Lembrando, é claro, que eu poderia até utilizar Lee Kessler, mas Lee Kessler não é muito indicada para cálculo de correlações para líquidos que sejam saturados. É melhor para subresfriado. Não é o caso. A gente tem líquido e vapor no sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a pressão reduzida e temperatura reduzida. Para calcular a pressão reduzida, eu devo saber qual é a pressão de saturação do meu sistema. Então, fazendo as substituições dos parâmetros de Antoine aqui dentro, substituindo a temperatura de acordo com o que ele sugere, nós chegamos a um valor de 9,29 bar. Você vê que não é uma pressão tão baixinha assim, né, pessoal? Já é uma pressão moderada. Se eu quisesse prever a minha capacidade de volume para um vapor utilizando o gás ideal, isso já teria um desvio razoável. Então, melhor não, né? Então, temos aí pressão reduzida e temperatura reduzida. Vamos descobrir se o Pitzer nos dá a indicação que eu estou no lugar certo? Mesmo que não tivesse, eu seguiria nesse problema só para a gente analisar a resposta depois. Mas, coincidentemente, veja, se eu pegar a pressão reduzida e a temperatura reduzida, eu dei um zoom aqui, porque a minha temperatura reduzida ela dá mais ou menos 0,8, que é mais ou menos isso aqui, enquanto a minha pressão reduzida é bem baixinha, 0,2. Se a gente for imaginar que aqui é mais ou menos 0,5, 0,2 é mais ou menos aqui. Isso aqui só precisa ser mais ou menos mesmo, tá, pessoal? Não precisa ser um valor a ferro e a fogo. Mas a gente já tem aqui um indicativo de que eu posso utilizar os coeficientes do virial generalizados. Então o Pitzer já me deu uma pista de que eu estou no caminho certo. Tua escolha está boa por enquanto. Vamos prosseguir que vai dar bom. Vamos então efetuar rigorosamente o cálculo do volume molar do vapor utilizando a correlação do Pitzer. Então, primeira etapa. Uma vez que a gente já tem pressão reduzida e temperatura reduzida, bora calcular todos os coeficientes generalizados. O B0, o B1, o B generalizado e o B de verdade. Então, a gente vai substituir
No cálculo da expressão do Pitzer, está aqui, né, a expressão desenvolvida por ele para o cálculo do coeficiente B0. Substituímos aqui dentro a temperatura reduzida e obtivemos um valor de menos 0,493. Mesmo cálculo para B1, nós temos aqui a expressão do Pitzer, substituímos a temperatura reduzida e chegamos a um valor de menos 0,25 aproximadamente. Essa área aqui, pessoal, essa próxima etapa de cálculo, ela é uma das maiores fontes de erro nos incautos que se propõem a utilizar correlações generalizadas. O cidadão faz esse cálculo aqui, ó, B0 mais ômega B1, olha que bonitinho, todos os valores dados, e você admite que isso daqui já é o seu B. Cuidado, ele não é o seu B. Esse valor, B com um chapeuzinho, ele é o segundo coeficiente do virial generalizado. Eu ainda preciso converter ele no meu B de verdade, através dessa expressão aqui. Ó. Veja, tem um valor de menos 505 centímetros cúbicos por mol. Então, é uma característica também do segundo coeficiente do virial, ele dá negativo na maior parte das vezes, tá? É um indicativo, de repente, para você ter uma ideia se você está fazendo a conta certa. Evidentemente, também não preciso dizer que estou usando as unidades todas compatíveis. Temperatura crítica em Kelvin, pressão crítica em bar e, obviamente, a unidade correspondente da minha constante dos gases. Uma vez que eu já tenho o valor de B, que é o fator, que é o segundo coeficiente do virial, eu vou calcular o Z e, na sequência, o volume do vapor saturado. Então, isso aqui é a expansão do virial. Ó. Aí você fala, nossa, mas mudei para virial? Lembra, essa correlação generalizada do Pitzer serve para calcular o virial mesmo. Né? A gente tem aqui a expansão do virial. Me faltava essa letra B que já está calculada. A pressão do sistema eu tenho, temperatura também. A gente chega a um valor de Z de 0,83. E aplicando aqui a definição do que é o fator de compressibilidade, né, que é PV por RT, a gente calcula um volume do meu vapor saturado de 2.626 aproximadamente centímetros cúbicos por mol. Agora a gente vai proceder a um cálculo dificílimo. Eu diria que é quase inconcebível o nível de dificuldade de se calcular o volume molar do líquido utilizando a equação do Hackett. Veja só, né? Olha que tamanho dela, ela é tão complexa, ela exige assim, um conhecimento absolutamente desproporcional. Né? Você vai substituir aqui dentro o volume crítico, que é um dado tabelado, o Z crítico, que também está tabelado, e a temperatura reduzida que você achou, numa expressão muito complexa, como vocês podem ver, cheia de símbolos e letras, a ponto de você achar que errou. Fala, não é possível que eu possa calcular uma coisa fácil desse jeito. Me lembro que em vídeos passados eu precisei calcular o volume de um vapor saturado utilizando uma equação de estado cúbica e eu quase perdi a minha sanidade tentando fazer isso. Quer dizer então que eu posso fazer isso de uma maneira tão simples assim? Pode. A gente calculou direto o volume saturado pela equação de Hackett. Nesse caso aqui, a gente vai debater depois se esse valor aqui é adequado ou não, se a gente levar em conta que esse fluido, né, essa substância na fase líquida pode ou não se comportar como um fluido incompressível. Se ela for um fluido incompressível, a gente vai ter um valor super próximo do real. Tudo bem? Nos resta, então, calcular o volume do tanque. Então, para isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter a minha massa em número de mols. Tenho aí 100 kg, que dá aproximadamente 1.720,5 mols. O que falta agora só, pessoal, em posse de todas as informações, é resolver o balanço de massa. Nota, no caso desse problema, o que ele quer saber é qual é o volume de projeto de um tanque. Né? Então, eu quero calcular o volume total. Nada me impede, por exemplo, de falar para você, olha, eu tenho um tanque aqui disponível na minha indústria de 5 metros cúbicos. Quero saber quais são as condições que eu preciso impor de pressão e de temperatura, por exemplo, para que eu tenha ali dentro 20% de mols de vapor. Isso aqui. Ó. Você vai falar, poxa vida, eu não dei nem pressão nem temperatura, justamente as minhas duas variáveis da regra das fases, que pelo menos eu precisaria estabelecer uma delas numa condição de saturação, né? Lembra? A regra das fases do Gibbs diz que quando eu tenho uma substância pura em mudança de fase, eu preciso fixar uma única propriedade intensiva do meu sistema,
que todas as outras estão automaticamente determinadas. Nesse projeto, ele não te deu nenhuma informação termodinâmica. Ele te deu informações únicas e exclusivamente mássicas. Ele disse que você tem um volume de 5 metros cúbicos e que 20% disso daí deve ser vapor. Ele quer saber, por exemplo, quais são as condições de temperatura e de pressão que você deve impor. Geralmente, em problemas desse tipo, você vai falar, mas ele não deveria ter me dado o número de mols também? A gente pode adotar isso daqui como um padrão. Você pode admitir, por exemplo, 1 mol. Então, você faz o volume por mol de gás. Em outros casos, não. Seria interessante que você fornecesse ao problema e falasse, preciso armazenar aí 5.000 mols, 3.000 mols, enfim, uma massa correspondente a isso. Então, pessoal, por mais que a técnica de solução não seja exatamente a mesma, se eu não tenho a pressão nem a temperatura, muito provavelmente eu vou precisar fazer um processo iterativo, né? Eu vou tentar resolver esse problema acertando simultaneamente o volume do líquido e o volume do vapor saturado. Então a gente vai ter que juntar o balanço de massa com as equações de termodinâmica e rodar essa simulação, chutando uma temperatura inicial e calculando a pressão, e com essa pressão calcular uma nova temperatura. E assim sucessivamente até eu convergir para um valor de pressão e temperatura que atinjam aí o volume correspondente à quantidade de matéria que eu tenho. Só que esse problema que a gente está resolvendo aqui agora é mais simples. Eu não vou precisar de cálculo iterativo nenhum. As minhas propriedades estão todas muito bem definidas. Eu não vou precisar ficar me assustando com elas. E eu tenho aqui, então, calculando e substituindo tudo o que eu preciso, um volume de 2 metros cúbicos. Eu não sei se vocês se recordam, mas a gente já resolveu um problema com o N-butano antes. Não dei ele assim à toa. Ele tem, nessas condições, ele tem seu valor experimental, tanto do volume molar do vapor quanto o volume molar do líquido. Se a gente observar bem, a gente tem um volume molar, vou até assinalar ele aqui, volume do vapor saturado, 2.625. Você fala, nossa, ele conseguiu ser quase tão ruim quanto o pobre do Van der Waals. E eu estou usando uma correlação do Pitzer que era boa, estou dentro da região do Pitzer que é bacana de usar. Será que esse valor é significativamente alto? Olha, o valor experimental dá uma estimativa de 2.482 centímetros cúbicos por mol. Esse desvio é significativo? Como que a gente avalia isso? Se eu tiver a oportunidade, é claro, de ter os valores experimentais, uma maneira bacana é refazer todos os cálculos, substituindo aqui dentro, no vapor saturado, os 115 centímetros cúbicos por mol, que é o valor experimental do meu líquido, e no vapor saturado, eu substituí aqui dentro os 2.482. Você fala, nossa, e aí você vê a diferença, se tem uma diferença significativa aí no volume total do meu tanque. Nesse caso aqui, pessoal, eu acredito que não. Eu não fiz os cálculos, mas na nossa estimativa aqui, olha que bonitinha que a equação de Hackett foi. Ela deu uma estimativa mais precisa do que qualquer uma das equações cúbicas. Nenhuma das equações cúbicas chegou perto desse nível de precisão. Mas isso só aconteceu porque nessas condições, muito provavelmente, o N-butano se comporta como um líquido incompressível. Senão a gente não teria chegado tão próximo assim do volume do líquido. Mas já fica a dica. A equação de Hackett é um ótimo atalho quando a gente quer ter uma estimativa rápida, razoavelmente precisa, para volumes de líquido. Tem uma outra coisa que contribui para essa precisão. É o fato do N-butano não ter pontes de hidrogênio. Aí você fala, quer dizer então que quando eu tiver que lidar com água... Pois é, pessoal, a água é sempre aquele processo. A gente tem desvios significativos em quaisquer opções que a gente pegar. Não tem nenhuma que vai falar, não, eu consegui te dar exatamente o valor que você teria se você fosse num laboratório e medisse isso aqui. Não vai ter. A água é um fluido bastante singular, a água é um fluido bastante particular e as suas pontes de hidrogênio tornam tudo mais complicado para ela. Consequentemente, a gente tem aí alguma perda no grau de precisão dos meus ajustes. Mas isso não inviabiliza o ajuste quando for água, se a água for o caso. A minha pergunta para vocês é: valeu a pena utilizar a correlação generalizada do Pitzer para o segundo coeficiente do virial e utilizar também a equação de Hackett? A equação de Hackett, não tenho dúvida, foi perfeito para nós. Mas nem sempre a gente vai ter essa luz no fim do túnel, que é justamente um dado experimental confiável,
que deveria ser o mais próximo possível. Mas aqui a gente pode admitir que valeu muito a pena usar Racket porque ela reduz enormemente o tempo de cálculo. Já com relação à previsão da fase vapor, se eu precisasse de algo mais preciso, a minha expressão mais próxima seria a Peng-Robinson. Olha que interessante. Peng-Robinson ajustaria com mais precisão o vapor e a equação de Hackett seria mais precisa para o líquido. Se você pegar aquele esquema que eu sugeri para você, de estrutura, de solução, você vai ver que essa combinação aqui ela nem está lá listada. E é claro que eu fiz isso de propósito. Até porque não dá para listar todas as combinações possíveis. Lembra, pessoal, aquilo é só um guia. Eu não admito que você tome aquilo como uma verdade verdadeira, como um processo absoluto e irrefutável. Discuta sempre, argumente sempre, analise sempre. Isso que a gente fez aqui é um trabalho de análise. Valeu a pena? Comparativamente, eu tenho aí algumas dicas de que eu posso ter caminhado no caminho certo. O Pitzer disse que a gente estava caminhando no caminho certo, não disse? E olha lá a previsão do vapor dele, que terrível que tá. Tá quase tão ruim quanto a de Van der Waals. Então, nem sempre o caminho que ele é necessariamente o mais indicado converge para os melhores resultados. Nesse caso aqui, ele não convergiu para os melhores resultados. Ele convergiu para o melhor resultado apenas em relação ao líquido. Em relação ao vapor, não. E tudo bem, desde que, é claro, você saiba que existe mesmo um limite de erro. Você já deve saber que, por exemplo, usar Van der Waals é um limite de erro muito maior. Né? Nesse caso aqui, você vai ter algum erro, mas nessa simulação em especial, nesse exemplo em especial, você vai perceber que talvez não seja tão terrível assim, até usar Van der Waals. Fica uma sugestão para você fazer em casa. Pega essa última etapa aqui, ó, e substitui aqui dentro os valores relativos aos volumes molares de Van der Waals para o líquido e para o vapor. E você me conta, deu muito diferente de 2 metros cúbicos? Você vai perceber que não deu. E aqui eu me despeço de vocês, pessoal. Espero que esse exercício, essa análise feita dessa forma, tenha mostrado para vocês que tudo bem se você se assustar com um problema que você não tem muita familiaridade logo de início, mas que você tem todas as ferramentas, auxílio pessoal meu, auxílio de toda a nossa bibliografia, desses vídeos e de quem mais você precisar, para começar a vencer esses medos de não conseguir lidar com um problema prático, tá bom? Isso aqui é um problema bastante comum. Projetar um tanque. É um tanque que tem uma substância em equilíbrio líquido-vapor. Não há nada mais comum em engenharia química do que isso. Esse é o fim do nosso módulo 3, ele tem apenas 2 vídeos, mas eu gostaria só de reforçar que tudo que a gente viu nos módulos 1, 2 e 3, todo esse conteúdo será amplamente utilizado daqui para frente, tanto em termodinâmica 1 quanto em termodinâmica 2. Eu vou me despedir e espero ver vocês no próximo módulo. A gente vai começar, enfim, o módulo que lida com o coração da termodinâmica. A gente vai começar a discutir energia. Eu vejo vocês lá, peço que postem suas dúvidas, sempre esclareçam quaisquer pontos obscuros que tenham ficado para trás. Eu aguardo vocês ansiosos, eu ansioso e eu espero que vocês também fiquem ansiosos para o nosso próximo vídeo. Finalizamos aqui o módulo 3. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.